antes deste pleno. Indago se há manifestações dos integrantes do pleno, e não havendo, a presidência toma a liberdade de fazer um registro do aniversário do Observatório Social do município de Chapecó. Vai completar o observatório daquela cidade 30 anos de atuação. Atuação no controle social, na aplicação do dinheiro público, e tenho recebido aqui uma revista destacando a atuação. É uma atuação apartidária e que não se pauta pelas manchetes, mas que realiza um trabalho dedicado, tendo como característica o voluntariado e também a participação expressiva da Associação Comercial e Industrial. E atua na eficiência da gestão pública, nas contas públicas, nas licitações, na transparência e também na cidadania e educação fiscal e nos ambientes de negócio. Já tivemos, o Tribunal de Contas teve a oportunidade de fazer uma visita, de conversar com esta entidade, e agora, no ciclo que realizamos, que se iniciou lá pela cidade de São Miguel do Oeste, e aí posteriormente com Maravilha, e Chapecó. Em Chapecó também o Observatório Social estava lá, presente, atuante, numa linha que objetiva única e exclusivamente a atuação em favor do nosso cidadão e, como disse, sem que isso gere atitudes e caminhos na direção do proveito pessoal das pessoas que estão envolvidas. E tem essa organização em Chapecó como presidente o gerente da Caixa Econômica, que tem sede naquele município, Vilmar Luiz Locatelli, e iniciou lá com o presidente do Conselho Consultivo hoje, que era o presidente da SIC, e que foi, então, quem iniciou esses trabalhos foi o empresário Armelindo Carraro. Então, um trabalho extremamente efetivo, exitoso, sem promoção de qualquer ordem com relação às pessoas que participam, que são os voluntários que representam a sociedade chapecoense, sempre operando com equilíbrio e nesta área tão importante para todo o nosso cidadão. Feita essa manifestação e os cumprimentos pelo aniversário do Observatório Social, não havendo outras manifestações, passamos para o grupo 1 com relação aos processos com sustentação oral. O primeiro deles é de relatoria do conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do processo final 1800 da Prefeitura Municipal de Blumenau, um recurso de reexame interposto pelo senhor Mário Hildebrand, prefeito daquele município, por meio de sua procuradora, contra acórdão exarado pelo Tribunal Pleno desta Corte de Contas, na sessão ordinária de 5 de outubro de 2022, de relatoria do conselheiro Luiz Roberto Régues, que considerou irregulares as contratações realizadas por meio de dispensa de licitação promovidas por aquela prefeitura nos exercícios de 2019 e 2020, diante da não comprovação do caráter emergencial e de justificativas plausíveis para as referidas contratações. Então, diante disso, o tribunal aplicou ao prefeito, senhor Mário Hildebrand, uma multa no valor de R$ 2.500. Contra este acórdão, o recorrente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, ele alega inicialmente que deflagrou
processo de dissolução, de liquidação e de extinção da Sociedade de Economia Mista, denominada Companhia de Urbanização de Blumenau, a URB, responsável pela prestação dos serviços objeto do processo originário, número LCC final 3479, em razão de sua natureza deficitária nos últimos anos, e que essa medida teria se dado por intermédio de uma lei complementar estadual de número 1225 de 2019, culminando na rescisão de todos os contratos que mantinha com o município. Afirma que, diante das diversas rescisões contratuais com os empregados da companhia, fez necessária a realização de inúmeras contratações emergenciais, por meio de dispensas de licitação, embasadas na Lei 8666 de 93, vigente à época, na medida em que os serviços não poderiam sofrer solução de continuidade, sob pena de prejudicar o interesse público primário. Pontua o recorrente que o município de Blumenau iniciou a realização de procedimentos licitatórios com vistas ao encerramento das contratações emergenciais. Contudo, diante de alguns entraves para a realização da concorrência, de número 03020/2019, com as suspensões determinadas por este Tribunal de Contas e uma impugnação judicial, foi necessária a realização das contratações emergenciais subsequentes. Ademais, sustenta que, de acordo com a Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar, na verdade municipal, 1234/2019, não é permitido ao chefe do Poder Executivo o exercício de atos de contratação, aos quais cabem aos secretários de cada pasta e aos seus subordinados, sendo desses a responsabilidade por eventuais irregularidades que venham a ser apuradas em processo de fiscalização. Ao final, pugna pelo recebimento do presente recurso de reexame e pelo seu consequente provimento, a fim de que não lhe seja aplicada qualquer penalidade pecuniária. Instada a se manifestar, a DRR emitiu parecer sugerindo o conhecimento da peça, entendimento que foi trilhado pelo Ministério Público de Contas. Tendo em vista a assunção da presidência pelo conselheiro Erneus Nadal, os presentes autos foram distribuídos para este conselheiro, conforme previsto no nosso regimento interno. Na sequência, eu decidi, por meio de decisão singular, conhecer do presente recurso e suspender os efeitos dos itens 2 e 2.1 do acórdão recorrido. Determinei ainda o retorno dos autos à DRR para análise meritória. Ato contínuo, por meio de parecer, a DRR sugeriu não provimento do recurso, alegando que os argumentos lançados em sede recursal se assemelham, em muito, aos apresentados ao longo do processo originário e que foram afastados por meio dos relatórios técnicos da DLC, do parecer do MP de Contas e da proposta de voto do conselheiro relator, os quais fundamentaram a aplicação de multa ao responsável naquele referido acórdão. Em apertada síntese, a DRR relembrou que as restrições atribuídas ao recorrente derivam de ilegalidades constatadas na realização das dispensas de licitação realizadas nos anos 2019 e 2020. Sob esse aspecto, ressaltou o longo tempo percorrido para que a situação fosse regularizada, considerando os marcos temporais da licitação, que foi revogada, e da extinção da URB. Outro sim destacou que as dispensas consideradas irregulares são, na verdade, segundas contratações, já que foram antecedidas por 3 processos de dispensa. Nessa conjuntura, a DRR entendeu, então, não restar configurada a situação emergencial apta a justificar a realização das dispensas, afirmando ainda que a administração pública teve tempo razoável para proceder à nova licitação, uma vez que tinha ciência do contexto em que estavam inseridos os serviços de que necessitava. O corpo técnico afastou também as justificativas para a contratação direta apresentada pelo recorrente, consignando que a extinção da URB, até então responsável pela execução dos objetos em questão, foi de iniciativa do próprio gestor, não se mostrando consentânea com a boa-fé e invocar a insuficiência do aparato estatal como causa justificadora da situação emergencial, uma vez que derivada da sua própria conduta, qual seja a baixa da referida estatal. Na sequência, a eminente procuradora-geral adjunta, a doutora Cibele Farias, emitiu parecer, destacando a morosidade para a conclusão dos trâmites relacionados ao lançamento do processo licitatório de concorrência e que ela pode ser atribuída em grande parte à falta de planejamento, pela ausência de diligências no intuito de agilizar a conclusão da licitação,
ou pela extinção da CONURB, ou da Companhia de Urbanização, a URB, sem a devida atenção às implicações decorrentes. Nessa senda, o MPC consignou que, ao adotar medidas para a extinção da URB, o recorrente deixou de efetuar o devido planejamento a respeito das implicações decorrentes dessa decisão e da necessidade de continuidade do serviço de limpeza pública. Além desses apontamentos, o MPC observou também que os contratos decorrentes das dispensas de licitação em questão também foram assinados pelo chefe do Executivo Municipal, que assumiu assim a responsabilidade por eventuais irregularidades na referida contratação. E, por fim, opinou, por restar configurada a culpa grave do recorrente, opinou pelo não provimento do recurso. Então, este é o relatório sucinto, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, conselheiro. Há um pedido de sustentação oral da doutora Paula Viana Botelho Zandrosny, mas que até o presente momento não se encontra presente. E parece que não, a Secretaria nos informa que não se fará presente. Então, conselheiro Adicélio, o senhor pode, se assim entender, dar continuidade ao relatório e voto. Diante dessa ausência ou do não interesse, senhor presidente, a minha ideia era escutar a sustentação oral, as alegações de recurso, para concluir o nosso voto. Então, diante disso, eu peço adiamento por uma sessão. Fica adiado de acordo com solicitação do conselheiro relator, obrigado, Adicélio de Moraes. O processo a seguir, também com pedido de sustentação oral, é de relatoria do conselheiro Luiz Eduardo Xerém, dado Xerém. Senhor presidente, eu tenho o relatório de final 0191, uma tomada de conta especial originada de relatório de autoria no município de Criciúma. O objeto da autoria foi verificar a regularidade de repasse efetuados pela Prefeitura pela Fundação de Cultura de Criciúma e pela Fundação Municipal de Esporte de Criciúma, às organizações de sociedade civil a título de parceria celebrada em 2022, no primeiro trimestre, tendo em vista as exigências contidas na lei federal e no decreto municipal. Em análise, a DGE emitiu o relatório 802-23, sugerindo julgar irregulares com imputação de débito das contas atinentes à tomada de conta especial, condenando solidariamente os responsáveis, prefeito municipal, associação de moradores do bairro Naspolini e seu presidente, aplicação de multas, fazer determinações. O MP exarou o parecer acompanhando parcialmente as conclusões. É o relatório, senhor presidente. Conselheiro Dado Xerém, os procuradores inscritos declinaram da manifestação na sustentação oral. Portanto, se o senhor assim entender e dar continuidade... Eu devolvo o processo, então, para a sessão virtual, presidente, que ele estava na sessão virtual. Perfeitamente. Então, devidamente encaminhado, de acordo com o solicitado do conselheiro Dado Xerém. E temos ainda um processo com sustentação oral de relatoria do conselheiro Aderson Flores, que está com a palavra. Boa tarde a todos. Eu tenho um processo de representação envolvendo a Prefeitura de São José, um pedido de sustentação oral. Consulto inicialmente, senhor presidente, se o interessado está presente para efetuar a sustentação oral. O doutor Wilson está online. Perfeito. Então, eu vou efetuar o relatório para que possamos ouvir a sustentação oral. Trata-se de representação decorrente de conversão de procedimento apuratório preliminar, originário de expediente encaminhado por vereadores do município de São José, com fundamento na lei de licitações. Em suma, os representantes comunicam suposta irregularidade
no processo de inexigibilidade de licitação e no contrato dela decorrente, contrato 206/2022, a atinência à contratação da empresa MindLab do Brasil, Comércio de Livros, para a prestação de serviços de licença de uso e metodologia pedagógica do projeto Mente Inovadora, voltado ao desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais, cognitivas e éticas de estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino de São José. Atendidos os critérios de seletividade, o procedimento apuratório foi convertido em representação, com o correspondente conhecimento dos seus termos, seguido da audiência da responsável secretária de Educação de São José, acerca da ausência de estudo prévio indicando que o método adotado e o material pedagógico desenvolvido pela empresa fossem as opções mais vantajosas para a administração. Foram juntadas respostas à audiência, em seguida a empresa requereu a sua habilitação no processo, tendo sido deferido, e por fim, no relatório técnico, a DLC sugeriu considerar procedente a representação, todavia sem a aplicação de multa à responsável, com determinações, recomendações à unidade gestora. Remetidos os autos ao Parquê de Contas, este manifestou-se por acompanhar parcialmente o encaminhamento proposto pelo corpo técnico, divergindo quanto à aplicação de multa, que julgou necessária pelo não atendimento aos requisitos legais para a contratação nesta modalidade. Por último, a empresa requereu juntar documentos, tendo sido recebidos como memoriais, e eram os autos conclusos, o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, pelo que estamos aptos a ouvir a sustentação oral. Concedo a palavra ao doutor Wilson Levi Braga da Silva Neto, procurador de MindLab do Brasil Comércio de Livros Limitada. Obrigado, senhor presidente. Quero inicialmente cumprimentar o eminente relator, doutor Aderson Flores, em nome de quem cumprimento os demais componentes desta turma julgadora, também dos representantes dos órgãos aqui presentes. Trata-se, excelências, de uma representação tirada do processo de inexigibilidade de licitação número 38 de 2022, do correspondente contrato número 206 de 2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São José e a MindLab do Brasil Comércio de Livros Limitada. Eu gostaria de iniciar a nossa sustentação oral, excelências, destacando que durante toda a instrução foi reconhecido tanto a notória especialização da empresa como a compatibilidade dos preços praticados com aqueles disponíveis no mercado. Trata-se de dois componentes indispensáveis à previsão do artigo 25 da Lei 8666 de 93 e que, durante toda a instrução, como disse, se mostraram presentes na análise do presente feito. O que os órgãos técnicos e a instrução apontam, excelências, é a ausência de justificativa para a presente contratação, indicando, inclusive, que tais estudos técnicos necessários para embasar a decisão da Prefeitura foram realizados posteriormente à instauração do presente processo. Na verdade, excelências, o que nós observamos do próprio processo ora em discussão é que das folhas 31 até 91 estão presentes elementos técnicos suficientes para a motivação técnica da decisão tomada pela Prefeitura. Então, das folhas 31 a 33, nós temos a justificativa da contratação, datada de 14 de fevereiro de 2022. Das folhas 34 a 36,
a explicitação da vinculação da contratação com itens do Plano Municipal de Educação, que constitui a política de Estado hábil a organizar o sistema educacional daquela municipalidade, datado de 30/8/2022. O próprio termo de referência, em robustas folhas 37 a 66, apresentado de maneira bastante pormenorizada, bastante descritiva, e que data de 26 de janeiro de 2021, e a proposta comercial da empresa que ora represento, encartada às folhas 72 a 91. Então, ao longo de mais de 60 páginas, foram trazidas razões de ordem técnica, de ordem legal, e parametrizadas face o Plano Municipal de Educação, que ensejaram a decisão do Poder Executivo Municipal no sentido da presente contratação. É importante destacar, Excelências, que não se trata de uma hipótese absolutamente nova. Nós temos aqui mais de 20 contratações só no estado de São Paulo, todas elas julgadas regulares pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e não só, também precedentes no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, precedentes do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, um precedente importante no âmbito do Tribunal de Contas da União, um processo relatado pelo eminente ministro Benjamin Zimler. Enfim, uma série de contratações que evidenciaram, com forte argumento, que acertava a municipalidade de São José em contratar a presente solução, a presente metodologia educacional. Eu gostaria de destacar aqui, Excelências, que o leading case desta contratação no estado de São Paulo foi fixado no TC 595/004/12 da Municipalidade de Paraguaçu Paulista, em que foram definidos 3 critérios básicos para alicerçar a escolha de órgãos da administração municipal e estadual pela presente solução. A primeira delas é que não se trata de um sistema de ensino, mas sim de uma metodologia, uma ferramenta de tecnologia educacional de apoio aos sistemas públicos de ensino. A segunda, a justificativa da escolha em face de eventuais opções similares que inexistem, considerando a notória especialização e o reconhecimento da exclusividade dessa metodologia, que foi adquirida, inclusive, de Israel, uma patente israelense. Então, visando exatamente a discricionariedade técnica motivada dos órgãos da administração pública, no inciso 1º do artigo 25, e o terceiro requisito, valores compatíveis com o mercado. E aqui, embora a própria fiscalização e a instrução processual indiquem que não há qualquer indício de superfaturamento, é importante frisar que os valores praticados em nível nacional são sempre os mesmos. E é uma comparação que se faz com o próprio produto, em se tratando de um produto exclusivo. Em todos esses casos, não só no estado de São Paulo, mas também nos outros estados, nos municípios de outros estados da federação, observou-se uma melhora substancial nos indicadores educacionais dos órgãos que contrataram esta metodologia, esta ferramenta de tecnologia educacional de apoio, de modo que não se trata de uma escolha aleatória, de uma escolha discricionária sem lastro em qualquer motivação técnica, mas de uma solução que, articulada com base em evidências, com base em indicadores, com base naquilo que se pré-ordena como a finalidade do sistema educacional público nos nossos municípios, nos nossos estados e no nosso país, demonstraram uma inequívoca efetividade na melhoria dos indicadores educacionais. Então, dando cumprimento não só
ao artigo 6º, ao primeiro direito social consagrado constitucionalmente, que é o direito à educação, esculpido no artigo 6º da Constituição, mas também com os planos, com as políticas de Estado, os planos municipais, estaduais e o plano nacional, que delimitam as estratégias para alcançar a pretendida efetividade. Tudo isso, excelências, em benefício também do princípio da eficiência, que vincula a administração pública, e também dos alunos desta e de tantas outras municipalidades. Então, excelências, considerando que a matéria foi fartamente explorada, e isso encontra-se disponível no processo, das folhas 31 até 91, ou seja, mais de 60 páginas, trazendo argumentos de ordem técnica, fundamentações, estudos, comparações e demonstração inequívoca da efetividade, da eficiência desta política, nós pugnamos pelo improvimento da representação, de modo que seja reconhecida a plena rigidez desta contratação. Agradeço a atenção que nos foi dispensada e restituo a palavra. Obrigado. A palavra retorna ao conselheiro relator, Aderson Flores, e também aos senhores conselheiros que compõem este pleno, para indagações que entenderem adequadas e necessárias. Doutor Aderson. Não temos questionamentos, senhor presidente. Não há questionamentos. Se não houver questionamentos, a palavra continua com o conselheiro relator. Senhor presidente, eu tenho condição de, diante da sustentação oral e diante do fato de que ela não tem condão de alterar o voto que nós vamos proferir, nós reputamos que efetivamente não se encontram nos autos estudo prévio para apto a justificar adequadamente a escolha do fornecedor, de forma que não resta contemplado o artigo 26.2 da Lei de Licitações, a Lei 866 já revogada. Então, nós temos que a irregularidade ela está configurada sem, todavia, a necessidade de sanção pecuniária, porque foram preenchidos todos os outros requisitos da Lei de Licitação quanto a essa hipótese de ausência de licitação, da inexigibilidade, pelo fato de não haver sobrepreço e serem preenchidos todos os requisitos para essa modalidade. Então, o nosso voto é pela procedência dos fatos da representação, com recomendação à unidade gestora e, em futuras contratações, realize estudos prévios para justificar adequadamente a escolha do fornecedor executor, a fim de demonstrar ser a opção que melhor atende o objeto da contratação e observância ao artigo 72.6 da nova lei, a Lei 14.133, 2021. Da ciência é o voto, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira se manifestar com relação à matéria, passo a colher votos. Como voto, senhor conselheiro José Ney Ascari. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Como voto, senhor conselheiro Adircélio de Moraes. Da mesma forma, senhor presidente, com o relator. Voto, senhor conselheiro Vandal. Senhor presidente, me declaro impedido nesse processo. Como vota o senhor conselheiro Luiz Roberto Roebst. Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o senhor conselheiro Dado Xerém. Com os demais, presidente. Com a abstenção do conselheiro Vandal, os demais conselheiros, à unanimidade, aprovam relatório e voto do conselheiro relator Aderson Flores. A seguir, ainda com processo de sustentação oral, a palavra está com a conselheira Sabrina Nunes Jochen. Obrigada, presidente. É o processo 23.864.177 da Prefeitura Municipal de Maravilha. Trata-se de representação decorrente da conversão de procedimento apuratório preliminar, na qual a empresa IPM Sistemas Limitada comunica acerca de supostas irregularidades no edital de pregão 68
2023, lançado pela Prefeitura Municipal de Maravilha para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de licenciamento mensal de sistemas de gestão pública com usuários ilimitados, manutenção corretiva, legal e tecnológica, implementação e migração de dados, treinamento, aperfeiçoamento, provimento de data center e suporte técnico. A Diretoria de Informações Estratégicas, DI, emitiu o relatório 78/2023, no qual apresentou manifestação por conhecer da representação, deferir a medida cautelar e determinar a realização de audiência. Posteriormente, a representação foi conhecida por meio de decisão singular. No entanto, o pedido de sustação cautelar dos autos decorrentes do pregão 6823 foi indeferido por ter sido demonstrado o perículo in mora reverso, já que o contrato 96/2023, derivado do pregão, foi assinado em 8/5/2023, de forma que os serviços já estavam sendo prestados. Tendo em vista que praticamente todas as áreas da Prefeitura utilizam o sistema de gestão, considerou-se que uma eventual suspensão cautelar do contrato poderia impactar negativamente na própria prestação do serviço e execução de políticas públicas municipais. Os responsáveis foram devidamente notificados da decisão. Na sequência, foi autorizada nova juntada de documentos. Posteriormente, a manifestação da DI foi no sentido de, então, conhecer do relatório, aplicar multa em face da irregularidade com determinações. Os autos seguiram, então, ao Ministério Público de Contas, que, por meio do parecer da lavra da procuradora Cibele Farias, manifestou-se pela procedência da representação no tocante às irregularidades descritas no item 4.1 e 4.2 da decisão singular e, consequentemente, pela determinação e recomendação sugeridas pelo relatório da diretoria. Por meio do despacho, então, foram encaminhados para realizar diligência à Prefeitura Municipal para apresentar as seguintes informações. Apresente estudo com padrões e justificativas técnicas para o estabelecimento do requisito de linguagem de programação no edital do pregão presencial. 2. Demonstre como a linguagem de programação está sendo utilizada para a customização do sistema contratado. E 3. Encaminhe todas as impugnações recebidas em relação ao edital do pregão, bem como os pareceres e respostas e outros documentos produzidos no âmbito municipal. Devidamente notificado, o responsável encaminhou os autos à documentação de folhas 465 a 504. Considerando a resposta à diligência realizada, os documentos foram, então, os autos encaminhados novamente à diretoria para avaliar o impacto das informações e documentos apresentados. Após analisar as informações, a diretoria manifestou-se através do relatório DI 76/2024 pela conclusão nos seguintes termos: que os documentos apresentados não alteraram a análise inicial de que a exigência da linguagem de programação seria excessiva e restringiria a concorrência, violando os princípios da legalidade e competitividade previstos na lei federal. Desse modo, a DI sugere a manutenção das recomendações do relatório apresentado número 129/2023. Esse é o breve relato. Obrigado, conselheira Sabrina Nunes Joque. Concedo a palavra ao doutor Lucas Inácio da Silva, procurador de IPM Sistemas Limitado, para a sustentação oral. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, excelentíssima relatora, demais conselheiros. Cumprimento também a excelentíssima procuradora de contas e todos que nos acompanham nessa tarde. Excelências, bastante brevemente, o pedido de inscrição para a sustentação oral tem o intuito de reforçar poucos aspectos, mas de relevância determinante para o julgamento da lide. A primeira delas, foi bastante esmiuçado no relatório apresentado pela eminente relatora. A Diretoria de Informações Estratégicas, ela efetivamente reconheceu duas das irregularidades trazidas pela petição de representação e, notadamente, a respeito da primeira delas, que seria a irregularidade no edital voltada à exigência de linguagem script para a geração do sistema. O que nós procuramos trazer aqui, senhores conselheiros? Recentemente, esse Tribunal Pleno julgou a mesmíssima matéria, em circunstâncias absolutamente semelhantes,
na representação 23/8007-7660 do município de Içara, conselheiro Gerson Sica. E aqui, da mesma forma, foi compreendido que as mesmíssimas exigências voltadas, então, ao uso de linguagem de programação ou script, desacompanhadas de um estudo técnico preliminar, elas sim confirmavam uma exigência restritiva à ampla participação nesse edital de licitação. No mesmo sentido, tal como também havia acontecido no precedente paradigma, aqui se posicionam, então, a ADI e o Ministério Público de Contas, exatamente porque o contrato, uma vez assinado em termos tão restritivos no ambiente licitatório, ele não pode, então, mais ser renovado. Seria essa a implicação da procedência da representação que aqui buscamos. E o segundo ponto, também de uma forma bastante resumida para os senhores, a representada, ela venceu sozinha essa licitação, ela foi a única participante, já é pelo menos o terceiro contrato que ela firma com o município de Maravilha, em sequência, e por conta disso o gestor público, a autoridade licitante, entendeu por bem dispensar uma etapa expressamente prevista no edital de licitação, que seria a realização da prova de conceito. Considerou, segundo as justificativas da autoridade administrativa, que pelo fato de haver sucessivos contratos com a representada, não seria necessário, então, verificar o cumprimento, efetivamente, dos aspectos técnicos do serviço a ser prestado, porque isso já seria presumível, já seria mostrado em decorrência dessa longa relação contratual. Aqui, novamente, nós filiamos ao relatório da Diretoria de Informações Estratégicas, que considerou que, uma vez previstas essas exigências expressamente no edital, não haveria por que se dispensá-las, como se fosse conveniente ou oportuno à administração, inclusive porque os editais anteriores traziam arquiteturas diferentes no padrão de sistema e funcionalidades. Então, são essas duas as situações que gostaríamos aqui de frisar, confiando na procedência total da representação. Muito obrigado. Feita a manifestação, a palavra retorna à conselheira relatora Sabrina Nunes Joachim para possíveis indagações e também aos demais integrantes deste pleno para perguntas que entenderem adequadas. Senhor presidente, apenas para agradecer a manifestação do Dr. Lucas Inácio da Silva, mas eu não há nenhum questionamento por parte da relatora. Não havendo indagações, a conselheira relatora continua com a palavra. Então, passo a análise do mérito propriamente da questão. Apenas fazendo uma análise mais breve com relação à primeira irregularidade, que é o desenvolvimento de solução em linguagem nativa da web. Inicialmente foi estabelecida na descrição do objeto a ser contratado, que consta do termo de referência, que os sistemas deveriam ser altamente configuráveis através de ferramentas script que proporcionem aos usuários autonomia na criação de relatórios personalizados e customização dos sistemas conforme a necessidade do município, sem intervenção da contratada. Note-se que esse ponto foi objeto de impugnação do edital, que foi retificado por meio da errata 01/2023, no sentido de onde se lê script, passa a ler linguagem de programação. No entanto, o representante aponta, em suma, que ainda seria uma exigência indevida que restringiria sua participação no certame e direcionaria a empresa contratada. Os autos então seguiram para o relatório da DI, que também destaca a inexistência no instrumento convocatório de realização de estudo que justificasse a utilização dos requisitos técnicos exigidos, especialmente quanto à obrigatoriedade de ferramentas de linguagem de programação. Também o Ministério Público também acompanha nosso entendimento ao final em relação especificamente a essa irregularidade, no sentido, então, de que, seguindo os precedentes dessa casa,
E aí diversos processos, processo 22.800.7694, 22.800.74880, 22.837.330 e diversos outros, no sentido de conhecer da irregularidade. Diante do exposto, então, corroboro com esse entendimento da DI e do Ministério Público pela procedência da representação nesse ponto, já que a exigência que não se justificou acabou por restringir indevidamente a competitividade do certame, e acolho ainda a sugestão pela determinação de não renovação do contrato atual, em relação ao qual acrescento que cabe ao ente municipal providenciar a realização, então, de nova licitação. Deixo apenas de acolher a sugestão da DI no sentido de aplicar multa ao prefeito municipal, pois, conforme manifestação do próprio Ministério Público de Contas, à luz do disposto do artigo 22 e 28 da LINDB, deve-se considerar o caráter eminentemente técnico da irregularidade constatada e as dúvidas que permeiam a matéria, ilustradas pelas constatações conforme levantamento 20, processo leve 20.800.33.802. Com relação à segunda irregularidade, não realização de prova de conceito, segundo o representante, apesar de ter sido previsto no edital, não há notícia de que tenha sido realizada a prova de conceito. Em suas justificativas, a unidade gestora informou que a prova de conceito foi dispensada, pois o ente público já detém conhecimento do sistema disponibilizado pela empresa. Contudo, na análise realizada pela diretoria técnica, verifica-se que houve alteração na arquitetura dos sistemas, ou seja, o objeto licitado no pregão difere parcialmente do objeto do edital anterior. Dessa forma, considerando que o edital determinava que, definido o vencedor, deveria ser realizada a prova conceito, e considerando que houve alteração na arquitetura do sistema, acompanho também as manifestações da diretoria técnica e do Ministério Público. De modo que a proposta de voto é considerar procedente a pré-representação interposta pela empresa IPM Sistemas Limitada, em face das seguintes irregularidades: exigência injustificada da linguagem de programação para a geração do sistema, que restringiu indevidamente a competitividade do certame, não realização da prova conceito, prevista como necessária para a homologação do objeto do termo de referência. Determinar a unidade gestora que não renove o contrato atual decorrente do edital de pregão 68/2023, bem como providencia a realização de uma nova licitação. Recomendações da ciência. A proposta de voto. Em discussão, não havendo manifestações, passo a colher votos. Como voto, senhor conselheiro vice-presidente José Ney Ascari. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Como vota o senhor corregedor, conselheiro Adircélio de Moraes. Com a relatora, senhor presidente. Como vota o senhor conselheiro Vandal. Com a relatora. O senhor conselheiro Luiz Roberto Rebst. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Dado Xerém. Relator, presidente. Conselheiro Aderson Flores. Com a relatora, senhor presidente. A unanimidade dos senhores integrantes deste pleno está aprovado relatório e voto da conselheira Sabrina Nunes Joachim. Sobre a mesa, um pedido de preferência do doutor Gustavo Costa Ferreira, procurador de Nato Gestão de Resíduos Sólidos, com relação ao processo 23.800.23810, de relatoria do senhor conselheiro Gerson dos Santos Sica. Se houver a concordância do relator e dos demais integrantes deste pleno, podemos encaminhar desta forma, dependendo, logicamente, dos encaminhamentos dados pelo conselheiro relator. Da minha parte, não há problema, senhor presidente. Então, podemos relatar o processo. O senhor está com a palavra, conselheiro. Obrigado, senhor presidente. É o processo 23.800.23810, Prefeitura de Palhoça. Uma representação que a empresa Proativa Meio Ambiente Limitada interpôs, questionando possíveis irregularidades no pregão presidencial 369 de 2022, que é a contratação de empresa especializada para a gestão integrada de serviços de coleta seletiva e transporte dos resíduos urbanos do município de Palhoça. Esse processo houve sustentação oral do advogado da representante e também do advogado da empresa Nato, que foi habilitada como interessada no processo.
Na oportunidade foi adiado o processo após ouvirmos as sustentações orais. Então, estou trazendo agora para fazer a leitura da fundamentação e proposta de voto, destacando ao plenário que a este processo foi vinculado o processo, também uma representação 23.853.213, esse da empresa Urban, que foi classificada, obteve a melhor proposta no pregão, e posteriormente foi inabilitada por não ter cumprido requisitos de capacidade operacional. Então, é a mesma matéria e por isso a vinculação. E passo então à leitura, senhor presidente. Eu esclareço aqui inicialmente que os processos de representação estão adstritos à apuração dos fatos representados, né, nos termos do artigo 65, parágrafo 2º e parágrafo único da Lei Orgânica. Então, eventuais questões supervenientes aventadas pelos representantes e pela empresa interessada, não atreladas aos fatos, escapam ao universo do feito. E eu registrei isso inicialmente porque houve mais de uma manifestação das empresas no processo, algumas questões acabaram surgindo ao longo das argumentações. Então, aqui apenas para que nós possamos esclarecer a que se atém a representação, o que é trabalhado dentro da representação, são os fatos que foram representados inicialmente, que houve o conhecimento e que deram ensejo à realização da audiência. Eu inicialmente aqui então faço uma síntese do que é questionado na representação, que foi analisada. Houve uma proposição da área técnica que eu acompanhei parcialmente. Eu entendi que havia elementos para a concessão da medida cautelar e incluí a discussão relacionada aos atestados da empresa Nato, e descreverei ao longo da fundamentação o porquê da inclusão deste ponto e farei a análise. O fato, então, é que houve a concessão da medida cautelar, como eu expus na sessão passada. Foi aberto em audiência o processo em relação aos responsáveis. E eu passo aqui, então, a leitura dos pontos que deram ensejo à realização da audiência, que são 3. 2 nesta representação e 1 na representação vinculada. A tramitação ocorreu toda dentro deste processo, obviamente, mas este terceiro ponto era um ponto que está sendo discutido, ou que teve por origem a discussão no processo vinculado. Então, aqui o voto ele trata de 2 restrições relacionadas a essa primeira representação e uma terceira da representação que está vinculada a este processo e que acabou tramitando em conjunto. O primeiro ponto, então, é a ausência de orçamento detalhado, sem as suas composições de custos unitários, em aparente contradição com a liquidação de despesas para serviço similar em exercício anterior. Eu vou procurar aqui fazer uma síntese das questões, até porque o voto é um tanto quanto extenso. Nós temos aqui uma situação que eu poderia dizer que há até uma assimetria de informação, e o controle acaba sendo prejudicado em razão dessa assimetria, porque há dificuldade de identificar os elementos que, de fato, indiquem qual é o orçamento que representa os preços de mercado para a coleta no contexto em que está colocado. E a área técnica, inclusive, questionou essa restrição, o fato de não haver um orçamento analítico que desse esse nível de detalhamento. Embora nós não tivéssemos, num primeiro momento, dados mais precisos, as situações que geraram estranheza são as seguintes. Nós tivemos um primeiro pregão, que é o pregão 206 de 2022, onde a proposta vencedora ficou em torno de 29 milhões de reais. A segunda colocada em torno de 35, 34 milhões de reais. A primeira colocada, que agora é a representante, ela foi inabilitada porque não teria atendido requisitos da capacidade operacional. Então, a segunda colocada, com uma proposta em torno de 5 milhões de reais superior, próximo disso, então teria, né,
a sua proposta reconhecida para efeito de contratação. A partir de um parecer da Procuradoria Jurídica do município de Palhoça, se entendeu por anular aquele pregão, porque isso poderia gerar um prejuízo ao erário, tendo em vista que a proposta da primeira colocada era de 29 milhões, a que foi inabilitada, e a segunda em torno de 34, perto dos 35 milhões de reais. Havia uns 5 milhões de reais de diferença. Esse pregão 2006 ele foi anulado, e depois veio o pregão 369 na sequência. E aí nós temos, então, uma primeira colocada com 34 milhões de reais, em torno de 34, e a empresa que apresentou 29 milhões no primeiro pregão apresentou aí em torno de 38 milhões no segundo. Este pregão ele foi suspenso pela cautelar do tribunal, a partir da cautelar, e a empresa que apresentou os 38 milhões, ela continuou na prestação de serviço, porque ela era a prestadora anterior, por dispensa, com o preço contratado anteriormente, que é inferior à melhor proposta do segundo pregão. Então vejam, e são a diferença aqui de milhões de reais. Por que eu falo aqui em assimetria de informação? Porque essas disparidades de preço não ficam claras para o controle. Qual é o comportamento de mercado que está gerando essa situação de um pregão para o outro. E a empresa que apresentou 29, depois apresenta 38, e depois na dispensa ela presta o serviço pelo preço antigo, que é inferior aos 38 dela e inferior aos 34 da primeira colocada. Então, isso que eu chamo de assimetria de informação, porque nós não conseguimos, enquanto órgão de controle, chegar nesse comportamento de mercado que está levando tanta elasticidade no preço. Bom, esse foi um elemento que determinou a concessão da medida cautelar, um dos. A área técnica fez a análise, ela entendeu, ao final, que não haveria justificativa para manter a medida cautelar, mas manteve a irregularidade quanto à ausência de orçamento analítico. O que considerou a área técnica é que foi justificada a formação do orçamento pela unidade e houve um desconto em torno de 12% da primeira, considerando o orçamento da unidade e a melhor colocada. Eu estou fazendo aqui todas essas considerações não para efeito de manter a irregularidade ao ponto de determinar anulação por falha no orçamento, mas faço todas essas considerações para alertar a unidade que é necessário refletir bastante sobre a composição desses orçamentos e principalmente como está se dando a competição nesses pregões que estão sendo realizados. Nós não temos nenhum elemento aqui para dizer que o orçamento está acima do praticado no mercado. O município de Palhoça ele demonstrou que adotou os procedimentos, inclusive procedimentos recomendados pelo tribunal, para buscar esses orçamentos. Entretanto, a área técnica aponta que o orçamento tinha que ter um elemento analítico mais aprofundado, e com isso eu concordo, mas penso que é necessário, sim, inclusive o controle que o Tribunal de Contas, em relação a esse tipo de serviço, aprofundar os seus estudos, a partir dos dados que dispõe, para que possamos ter mais clareza, né, sobre os preços que são praticados em coleta de resíduos, não só em Palhoça, como em Santa Catarina, porque essas diferenças de preço realmente elas chamam muita atenção. E aqui eu faço várias considerações sobre tanto o pregão que foi anulado, quanto que é o 206, quanto o pregão 369, que é o que nós estamos analisando, falando de todo esse cenário de incerteza. Nós temos aqui as propostas. Então, a primeira colocada, R$ 34.649.640, e a segunda colocada em torno de R$ 35.276.000, a terceira já é R$ 38.457.000, a quarta R$ 38.628.000, R$ 38.700.000 a quinta, R$ 39.500.000 a sexta colocada, que é a representante. Então aqui eu digo que não há dados que permitam a formulação de um juízo conclusivo sobre o comportamento do mercado de resíduos, mas uma das hipóteses a ser discutida é a existência do fenômeno que se descreve na economia
como discriminação de preços, que em uma de suas modalidades descreve a conduta do vendedor de cobrar do consumidor o máximo que o consumidor está disposto a pagar. Então, os economistas costumam dar o exemplo do carro SUV no Brasil, né? Por que ele é tão mais caro que nos Estados Unidos, na comparação? Aí alguns economistas dizem, não, porque aqui o consumidor ele se propõe a pagar o valor que é cobrado, e aí o vendedor então ele procura captar o máximo, né, de lucro possível na operação a partir do comportamento do consumidor. E nós temos outros produtos aí no mercado que chamam a atenção, que tem atratividade, que tem a marca, e é aquele que vende acaba tentando buscar o máximo de preço. Isso não estou dizendo que está acontecendo, mas pode estar acontecendo. Esse é um comportamento normal no mercado, é um fenômeno normal do mercado. Agora, a administração pública tem que se proteger dele para pagar o preço justo, para que tenha a devida prestação. Então, não tem o poder público segurança de que a competição no mercado está evitando o efeito da discriminação, ou, ao contrário, se as atividades dos agentes de mercado estão buscando a captura do excedente, entendido isso como uma parcela que vai além do lucro esperado na prática comercial envolvida. Entretanto, finalizada a instrução, não vislumbrou a DLC falhas na orçamentação, apontando disputa e desconto significativo em relação à prática de mercado. Em consequência, ainda que remaneçam as dúvidas que embasaram a cautelar, não há razões definitivas para determinar a medida mais gravosa de anulação do certame. Para tanto, impositivo seria a presença de prova robusta capaz de indicar o sobrepreço, isso depende de instrução, de análise técnica, que nós não temos neste momento para levar a uma conclusão gravosa de determinação de anulação. De outra parte, como eu já afirmei, não se desconhece, ainda até recomendável que a Prefeitura de Palhoça procure compreender os movimentos de mercado que estão distorcendo, aparentemente distorcendo, valores de propostas em suas licitações. Então, aqui mantém-se a restrição, com recomendação à unidade para que em futuras licitações apresente o orçamento de forma analítica. Passo agora à segunda restrição, que é a apresentação de atestados de capacidade técnica oriundos de serviços possivelmente subcontratados e decorrentes de prorrogações contratuais vedadas por decisão do Tribunal de Contas. Esse ponto também veio para a audiência, eu vou procurar sintetizar a questão. Havia um contrato da Prefeitura de Palhoça com a empresa Anato, que não é representante, ela é habilitada como interessada. A empresa Anato ela é a segunda colocada no pregão que nós estamos analisando. Ela tinha um contrato com o município de Palhoça, houve uma representação no tribunal, interposta também pela mesma representante dessa representação, que é a empresa Proativa. E nesta representação, o relator foi o conselheiro agora presidente Irineu de Nadal, entendeu-se que houve subcontratação irregular e quase que total do objeto. Naquele processo, a conclusão da área técnica acompanhada pelo relator foi no sentido de que, primeiro, a disponibilização dos contêineres que são utilizados para os resíduos, ela não se deu de acordo com o edital, porque o edital ele previa contêineres novos e a empresa Anato ela pediu ou questionou, indagou ao município e informou que teria condições de antecipar a execução se fornecesse ou se apresentasse contêineres não novos, né, usados, mas em condições de utilização. A Prefeitura aceitou, isso ocorreu, a empresa havia solicitado um prazo, inclusive, para substituição pelos novos. A área técnica e o relator, o conselheiro Ineus, entenderam que isso não havia previsão no edital, então não poderia ser feito, ainda que houvesse autorização da municipalidade. Além disso, a empresa também terceirizou a higienização dos contêineres, contratou uma empresa para isso, que é a mesma empresa que ela fez a locação dos contêineres. Então, ela contratou uma empresa para alocar os contêineres, para disponibilizar para a Prefeitura, e fez um contrato de higienização também com essa mesma empresa. E também, no que estava posto naquele processo, haveria evidências
de que essa empresa também fazia a colocação desses contêineres. Então, essa é aquilo que foi discutido naquele processo. Houve um recurso, o conselheiro Erneus de Nadal era o relator do processo originário, o conselheiro Luiz Roberto Herbst, e a decisão do conselheiro Erneus ela foi mantida. Então, isso deu ensejo a essa restrição. Qual foi o fundamento da restrição? De que, se houve o entendimento de execução irregular naquele primeiro contrato, daquele contrato não poderia ser extraído um atestado de capacidade operacional. Então, esse é o argumento que dá ensejo. Então, se o contrato, a execução foi irregular, o município não poderia dar para aquela empresa um atestado de capacidade operacional, ou seja, não se poderia considerar esse atestado. Então, alonguei um pouco aqui nessa síntese que eu procurei fazer, mas apenas para mostrar o histórico desse ponto, que é um dos pontos principais aqui que foi discutido na sustentação oral, inclusive. Há uma outra questão aqui, é que esse contrato que foi discutido pela representação aqui no tribunal, esse contrato anterior, ele foi sendo renovado, houve aditivos, mas a área técnica entende que isso não havia irregularidade, porque como houve um recurso, não havia nenhuma determinação de suspensão desse contrato em vigor, pelo menos naquele momento, porque estava suspenso. Inclusive, isso é trazido pelos responsáveis na sua defesa. Eu trago aqui as considerações dos responsáveis, trago as considerações da empresa Nato Gestão de Resíduos Limitada, que defendeu a legalidade do atestado emitido em seu favor, mencionou o recurso, diz que não foi subcontratada a manutenção dos contentores, traz inclusive documentos demonstrando a sua capacidade de realização da manutenção dos contentores, e que houve a autorização expressa da administração pública. E agora, então, eu passo as considerações sobre esse ponto, a partir da ótica do que foi trazido no processo e também na relação com o processo 20.00.198.486, que é esse processo relatado pelo conselheiro Erneus de Nadal e que se entendeu pela irregularidade na subcontratação. A área técnica, conquanto tem opinado pelo afastamento da irregularidade, obtemperou que todos os recursos interpostos por Nato Gestão de Resíduos Limitada foram improvidos. Então, em razão disso, ela sugeriu determinação à administração municipal para reavaliação dos atestados. Então, dentro dessa lógica que eu havia mencionado, de que se a decisão do tribunal entendeu por subcontratação irregular, logo, daquela contratação não poderia ser emitido um atestado afirmando que a empresa tinha capacidade operacional, que executou, de fato, aquilo que o tribunal decidiu e verificou que não poderia, que não foi executado. A área técnica, então, foi nesse sentido, da reavaliação do atestado, e o Ministério Público corroborou esse entendimento. Então, apresentado aqui o objeto da discussão, é possível formular um juízo conclusivo sobre a questão controversa. Eu trago aqui o item 9.2.5.1 do edital de pregão presidencial, que exigiu o requisito de qualificação técnica operacional, os quantitativos estabelecidos. Constam nos autos 2 atestados emitidos pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto de Palhoça, atestando que a empresa Nato prestou serviços relacionados ao contrato 092/2020. Então, aqui o primeiro descreve que o objeto do contrato é disponibilização, transporte, manutenção e higienização de contêineres para coleta containerizada de resíduos domiciliares, especifica os materiais, que o material dos contentores de 600 litros e 1.000 é PAD, ao passo que o contentor de 1.600 litros é metálico, e o período. O segundo atestado descreve serviços idênticos, prestados entre janeiro e novembro. E aí a minha análise aqui é no sentido de que a discussão sobre a validade dos quantitativos apresentados tem por substrato que foi decidido no processo REP 20.00.198.486, representação também interposta por Proativa Meio Ambiente Brasil.
Na proposta de voto que embasou o Acórdão 88/2021, o relator, o conselheiro Leandro de Nadal, apreciou a prova no processo e verificou a subcontratação pela empresa Anato de praticamente todo objeto contratual. Então, no sentido que eu havia já exposto. E, embora o edital não exigisse propriedade dos bens, a mesma empresa Contemar foi contratada para realizar a higienização, havendo também indicação de que o transporte dos contêineres não era realizado pela empresa contratada pelo Poder Público. E aqui extraio trecho do voto do conselheiro Erneus. É um trecho extenso, mas a fim de, tendo em vista a sua importância para o feito, eu decidi colocá-lo na fundamentação em praticamente todos os seus termos, que ele analisa esse ponto. A empresa Anato, então, ela interpôs recurso contra essa decisão, o provimento foi negado, e aqui trago também o trecho da fundamentação do conselheiro Luiz Roberto Rebes, que vai na linha do voto do acórdão recorrido, inclusive com menção a diligência feita pelo Ministério Público de Contas, que identificou que o recorrente possui apenas um motorista e uma Saveiro, uma Renault Sandero e um caminhão Hyundai para execução do serviço, não possuindo equipamentos exigidos em termos de referência. Então, mas tudo isso foi analisado naquele processo, não é o foco de análise aqui. No processo de apreciação, que nós estamos tratando aqui, a DLC analisou as razões dos responsáveis, das empresas, e, como eu falei, a DLC entendeu que procede a alegação de que o contrato anterior às prorrogações foram regulares, já que a decisão 88/2021 houve recurso contra ela. No entanto, entendeu que os recursos interpostos foram negados e que impõem a reavaliação. A seu turno, o Ministério Público manifestou o sentido de que os atestados apresentados pela Anato devem ser desconsiderados. Houve juntado de documentos também posteriores pela empresa Anato, que também foram devidamente analisados, e nesses documentos posteriores a empresa Anato traz documentação relacionada a um processo administrativo que foi aberto na Prefeitura de Palhoça por força de determinação do tribunal. Porque aquele processo de representação que o conselheiro Hernando de Nadal foi o relator, entendeu-se pela irregularidade na subcontratação e foi feita uma determinação para que o município instaurasse um processo para aplicar penalidade por inexecução do contrato. Houve a abertura desse processo na Prefeitura Municipal, houve aplicação de penalidade, houve recurso pela empresa neste processo e a partir do recurso houve também a modificação dessa decisão, onde inclusive houve alteração do atestado da empresa para reconhecer a prestação de determinados serviços, basicamente ou principalmente em relação aos contêineres metálicos, ou seja, que ela teria prestado esse serviço. Aqui eu cito o trecho da manifestação, da conclusão do processo administrativo da Prefeitura de Palhoça. Ocorre que o acolhimento do recurso administrativo de Anato Gestão de Resíduos Limitado contraria a decisão 88/2021, que apontou irregularidade na subcontratação do objeto na execução do contrato 92/2020, inclusive com disponibilização de equipamentos em desacordo com o edital, sendo inviável que, nesta oportunidade, seja reaberta a cognição sobre a matéria. Esclarecendo aqui, eu estou tomando como matéria decidida a primeira representação e discuto apenas os efeitos dessa primeira decisão nessa segunda representação. Afora a impossibilidade de rediscutir o ponto, posto que encerrada nos contornos da coisa julgada do processo final 198486, não sendo mera hipótese de motivo constante da decisão ou juízo sobre a verdade dos fatos, estabelecido como fundamento do decisum, aqui cito dispositivo do Código de Processo Civil, né, que trata do limite da coisa julgada, e sim juízo do mérito sobre questão principal expressamente decidida, a tese aportada por Anato Gestão de Resíduos pressupõe a discussão sobre um aspecto capital do objeto daquele processo, como esclarecerei. Pelo que se depreende dos documentos colacionados aos autos, o município teria concluído pela possibilidade de atestar a sua capacidade operacional no tocante aos serviços que efetivamente prestou.
ou seja, seria viável, a despeito da decisão do Tribunal de Contas, retirar do atestado aspectos não executados, mantendo aqueles que o foram. Todavia, a aceitação dessa possibilidade supõe a rejeição da conclusão que dá suporte à decisão do Tribunal de Contas, a 88/2021. Em outros termos, pelo teor do julgado, não seria admissível a conduta do município ao optar por uma visão global sobre a execução do contrato e adotar uma avaliação compartimentalizada, ou seja, o tribunal entendeu pela inexecução, mandou determinar a abertura de um processo para aplicação de penalidade. Neste processo houve aplicação, mas depois existiu uma alteração da decisão, inclusive com modificação do atestado. Este ponto deveria, então, ser objeto de rediscussão no Tribunal de Contas, né? Porque o pressuposto aqui é de que houve inexecução, execução em desacordo ou inexecução, né, do objeto do contrato conforme aquilo que foi estabelecido. Nesse sentido, eventual discordância do município no tocante à deliberação plenária deve ser sustentada pela via recursal própria, inclusive houve recurso. Inviável, por outro lado, que outro processo com objeto específico constitua substitutivo processual para reverter decisão transitada no julgado. Por outro lado, a regularidade dos termos aditivos, por terem sido firmados durante o efeito suspensivo da decisão do tribunal, não tem o condão de elidir o dispositivo do julgado, pela evidência de que este é no sentido da irregularidade, ou seja, ainda que não haja problema nos termos aditivos, aquela conclusão do tribunal ela subsiste e não se pode atestar capacidade operacional em relação àquilo que o tribunal diz que não houve a adequada execução. Além disso, é uma particularidade processual determinante para as razões que demonstram a inviabilidade de se corroborar a apontada revisão do atestado. O processo administrativo instaurado na Prefeitura de Palhoça, que é o 28291/2023, foi instaurado em cumprimento, então, à determinação do tribunal, como eu disse aqui, determinar para aplicação de penalidade. Ainda que a determinação tenha sido fixada sem prazo para cumprimento, caso o município de Palhoça entendesse que havia um fato superveniente ou algum fato não analisado naquele primeiro processo que é determinante, caberia ao município juntar a conclusão do processo administrativo naquele primeiro processo do tribunal e aí o relator verificaria se a determinação foi corretamente cumprida ou não. E, inclusive, ele poderia aferir evidências de eventual alteração da situação de fato. Como eu falei, pode ocorrer um fato superveniente, uma situação que não foi trazida no momento próprio, que fosse determinante. Só que, como isso não aconteceu, nós temos uma determinação do Tribunal de Contas e temos uma conclusão no município que, pela minha leitura, ela vai em desacordo com a decisão do tribunal. Então, por essas razões, é pertinente a conclusão da área técnica para que a unidade gestora reavalie os termos do atestado apresentado por Nato Gestão de Resíduos Limitado, tomando por base, obviamente, a decisão 88/2021. Então, esse é o segundo ponto da representação. Resta agora o terceiro ponto, que é o do processo vinculado, o final 53213. Esse foi interposto pela primeira colocada, Urban Serviços Transportes Limitado. A irregularidade que foi para a audiência foi não ter considerado, para fins de qualificação técnica, atestados apresentados pela licitante, que ofertou a proposta de menor valor com a sua consequente inabilitação, sem antes ter promovido as diligências necessárias para esclarecimentos de informações, podendo acarretar prejuízo à seleção da proposta mais vantajosa. A questão aqui é que há alguns atestados que foram apresentados pelo consórcio vencedor, o consórcio Urban SA Ambiental Forte Norte, e esses atestados eles foram submetidos à avaliação técnica. Houve, inicialmente, a ata número 1 do pregão, a empresa ficou em primeiro lugar, todas consideradas habilitadas naquele primeiro momento. Aí, então, foi para análise da condição da habilitação da primeira colocada, houve recurso, né, das empresas, e alguns atestados não foram considerados. Com isso, a empresa tinha que comprovar 1.650.000 litros e ela comprovou 1.605.000. Então, faltou muito pouco para chegar naquilo que era necessário. A pregoeira, ela informou, que foi indicada como responsável, a senhora Sandra Pereira de Abreu Oliveira, que realizou diligências
ela primeiro menciona quais são as limitações de informação nos atestados, e ela diz que em relação a 2 atestados, o atestado de Guaratinga e de Sinergia Ambiental, se buscou no site da Prefeitura e da empresa informação. Então, no caso de Guaratinga, o quantitativo de contentores que havia no atestado e o volume, o atestado não tinha o volume, então se foi buscar no site. E a Sinergia Ambiental também se buscou a quantidade de contentores, isso é o que faltava no atestado, e não se encontrou. Quanto à Prefeitura de Sapucaia, a responsável técnica, Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, a responsável técnica da Prefeitura informou que entrou em contato telefônico com os telefones que constavam nos contratos que havia no processo, e por e-mail, e não teve resposta. A DLC avaliou as razões do responsável, considerou que não foram adotadas todas as medidas possíveis para realizar a diligência. A discussão aqui toda está na diligência realizada pela pregoeira, se ela deveria ter adotado providências além do que realizou. Então, toda uma discussão sobre a extensão do poder-dever de realizar a diligência. Eu faço aqui exponho as considerações da DLC, no sentido de que, sim, houve irregularidade, porque deveriam ter sido adotadas maiores ações para a realização de diligência. Aqui eu trago tanto o artigo 43, parágrafo 3º da Lei de Licitações, quanto o artigo 64 da atual lei, que fala dessa previsão da realização da diligência. Coloco que ela é realizada para buscar o resultado mais vantajoso para a administração, para perseguir o interesse público. Então, a diligência é prevista para isso, quando há alguma necessidade de informação, de esclarecimentos dentro da licitação, para que, então, o agente de contratação possa buscar. Afirmo que não há um regramento ex ante dizendo quando deve ser realizada a diligência, assim como o alcance da atividade do pregoeiro, ou seja, identificação de até que ponto deve ir na busca de informações complementares. E aqui eu cito um acórdão do TCU que sintetiza, de certa forma, o entendimento do TCU sobre esse poder-dever de diligência, que é o acórdão 1211 de 2021, que inclusive trata da matéria à luz do decreto do pregão federal, que é o 10.024/2019, onde fica claro que esse dever de realizar, o poder-dever de realizar a diligência, ele deve se dar dentro da perspectiva do formalismo moderado. Essa é a essência da citação que eu trago aqui, também é uma citação extensa, mas penso que é importante, porque deixa claro por que se realiza a diligência numa licitação, e que também não se deve buscar um formalismo excessivo dentro da licitação, porque o que se busca aqui, de fato, é a melhor proposta para a administração pública. É diferente de um processo onde há discussão apenas de interesses de partes, onde cada uma sustenta a sua posição e, obviamente, o princípio dispositivo ele orienta. Aqui há um interesse público, há uma condução muito forte da administração pública para obter a melhor proposta. Então, aqui eu digo que, embora não haja uma definição a priori de como deve o pregoeiro proceder em matéria de realização de diligência, em contexto que o objetivo da sua realização é evidente, né? Então, a finalidade está bem clara, que é perseguir, buscar a melhor proposta da administração. Então, isso limita o espaço de apreciação atribuído ao pregoeiro para avaliar o quando realizá-la, em qual extensão e quais informações buscar. Além disso, a aferição não apenas da necessidade da realização da diligência, como da adequação dos meios adotados para tanto, ocorrerá diante da circunstância da licitação, ou seja, só diante do caso concreto para verificar se o agente de contratação adotou as medidas que eram possíveis, recomendáveis naquela situação. E há que se reconhecer também a inexistência de um dever absoluto de realização da diligência pelo pregoeiro, ou seja, no limite poderia torná-lo mero agente de apoio de licitantes recalcitrantes ou indiligentes. A responsabilidade primária pela juntada de documentos é do interessado em comprovar as condições da habilitação, e a atuação da administração é subsidiária, unicamente voltada para o alcance da finalidade pública. Eu entendo que essa demarcação é muito importante, e jamais para satisfação exclusiva de interesse privado. Então, aqui expostos os contornos do poder e dever de diligência, é possível avaliar se o seu exercício se deu da melhor forma no curso do pregão. Segundo a pregoeira, quanto ao atestado de capacidade técnica emitido pela Prefeitura de Guaratinga, na Bahia, e gestão SA e gestão de serviços especializados EIRELI,
essa era a classificação da emissão à época, houve diligência no portal da transparência, como eu já havia afirmado. E quanto à Prefeitura de Sapucaia, se tentou contato telefônico e por e-mail. A exposição dos procedimentos adotados para identificar o conteúdo das declarações demonstra a singeleza da questão e a patente irregularidade. Partindo da assertiva de que não pode a administração pública adotar postura passiva frente à condução do processo licitatório, devendo atuar para assegurar o objetivo da garantia da melhor proposta, deve adotar os meios possíveis para o esclarecimento dos fatos. Não é demais lembrar que a primeira colocada teve reconhecido o volume de 1.606.000 litros, muito próximo do que estava previsto no edital. Ainda que não seja pertinente relativizar critérios objetivos, a proximidade do parâmetro reforçava a atenção exigida do gestor, especialmente porque um pequeno percentual da capacidade técnica poderia levar à contratação de propostas de maior valor, sem que tenham sido adotadas providências de maior efetividade. E aqui eu ponho que não é concebível, no atual estágio de informação e de facilidade de acesso a meios de comunicação, simplesmente acessar o site da transparência. Nós temos vários processos aqui no tribunal que tratam de melhorias dos sites de transparência e verificamos aqui cotidianamente que muitas informações quanto à execução de contratos não constam nos sites. É uma ação pedagógica do Tribunal de Contas nesse sentido, para melhorar isso. Então, já que esse é um processo que não é simples, que há que se avançar nele para ter todas as informações de execução de contratos disponíveis ao público, no atual estágio do desenvolvimento da administração, querer ter, claro que obviamente deveria estar num site informações sobre o número de contentores ou volume de litros de um contentor, eu penso que é um exagero. Então, se não encontrou, isso pode ser uma limitação de informação. Há outras maneiras de contatar, principalmente um órgão público, uma prefeitura municipal. Da mesma coisa na Prefeitura de Sapucaia, se não houve, diz que houve apenas contato por telefone de alguns contratos apresentados, ou seja, se não se buscou os dados de comunicação oficiais do município de Sapucaia do Sul. Então, a não ser o e-mail, mas há outras maneiras que exigiram mais formalidade e justificar, alguém receberia formalmente, que possivelmente poderia dar mais eficiência nessa resposta. Então, assim, ao não se adotar os meios razoáveis para a diligência, eu penso que realmente a irregularidade aqui ela está caracterizada. Agora, cabe aqui discutir, senhor presidente, um ponto importante que é a consequência jurídica das irregularidades apontadas. A DLC sugere a anulação de todos os atos administrativos realizados a partir da fase de habilitação do pregão, o que significaria praticamente a retomada do processo licitatório desde a ata número 1, ou seja, aquela que classificou as empresas. Ela registrou a classificação provisória e a intenção dos licitantes de recorrer. Entretanto, essa proposição ela não atende, nós tanto trabalhamos aqui a LINDB e a teleologia, inclusive, que já estava na lei do pregão, a Lei 10.520 de 2022, estamos aqui tratando de um pregão que era regido pela Lei do Pregão e pela Lei 8.666, a lógica é o aproveitamento de atos processuais, porque nós temos um risco aqui de se determinar uma anulação total e isso gerar uma licitação que não termina nunca, porque todo mundo recorre novamente e matérias que já houve preclusão, elas acabam sendo rediscutidas. E aqui eu ponho que a determinação de anulação de todos os atos a partir da habilitação poderia reabrir a discussão sobre pontos para os quais houve a preclusão administrativa, já tendo havido a oportunidade de recurso para os licitantes. Obviamente, isso acarretaria tumulto processual e afrontaria o interesse maior de assegurar o bom termo do processo licitatório. E aqui é fundamental destacar que o processo licitatório ele se destina principalmente a proteger o interesse público e permitir a justa competição. Então, nós não podemos, temos que ter o cuidado para não instrumentalizá-lo, né, para busca de interesses que, embora sejam legítimos, mas são exclusivamente privados. Então, nesse sentido, com base na legislação do pregão e da própria LINDB, que determina que o agente controlador tem que determinar a extensão, né, e as consequências em razão de uma determinação de nulidade, deve determinar a unidade de anulação dos atos do pregão a partir da resposta aos recursos interpostos pelos licitantes, quando da primeira classificação provisória, ou seja, os atos até o recurso estão aproveitados, porque a questão aqui que está colocada, as questões são muito específicas. Com isso, poderá a unidade gestora ampliar as diligências para complementar as informações necessárias à verificação dos atestados apresentados pela primeira colocada. E aí ela vai conseguir responder, então, os recursos que foram apresentados pela empresa.
Logo após o resultado das diligências, nova análise poderá ser efetuada a fim de apurar se as condições de habilitação da primeira colocada são satisfeitas. Frise que com o levantamento da medida cautelar poderá a municipalidade dar imediato seguimento ao certame. Esclareço que eu coloquei esse ponto ao egrégio plenário, esclareço porque esse já temos um período delongado já de suspensão e temos dispensa de licitação, temos que concluir esse pregão adequadamente, porque não se pode manter uma incerteza perene de um serviço tão importante para o município. Então, com o levantamento da cautelar que proporei, pode a municipalidade dar imediato seguimento ao certame, independentemente de eventual propositura de recurso contra a decisão do plenário do tribunal, porque nós estamos levantando a cautelar. Com isso, evita-se o risco de paralisia da atividade administrativa por maior tempo, situação que geraria consequências danosas à boa condução das ações da administração. Também proponho aqui o conhecimento, a vara da Fazenda Pública, Assistência de Trabalho e Registros Públicos da comarca de Palhoça, porque lá há um mandado de segurança impetrado pela empresa Urban Serviços e Transportes e que está suspenso, o meritíssimo juiz, inclusive, determinou a suspensão para aguardar a decisão do Tribunal de Contas. Então, penso que é importante fazer essa comunicação. Então, a proposta de voto é conhecer do relatório, considerar parcialmente procedente a representação, interposta Proativa Meio Ambiente Brasil, e procedente a representação proposta por Urban Serviços e Transportes Limitada, que analisou o pregão 369/2022, as irregularidades ausente de orçamento detalhado, sem as suas composições de custos unitários, contrariando o dispositivo da Lei de Licitações, então vigente. Aceitação na licitação de atestado de capacidade técnica, referente a serviços considerados subcontratados por decisão do tribunal, caracterizando a execução irregular do objeto do contrato, em contrariedade também à Lei de Licitações, e não ter considerado para fins de qualificação técnica atestados apresentados pela licitante que ofertou a proposta de menor valor, sem antes ter promovido diligências necessárias para o esclarecimento de informações. Revogar a medida cautelar, determinar a administração de Palhoça que, no prazo de 30 dias, comprove ao tribunal a adoção das medidas corretivas, anular os atos praticados, esse é o ponto que tem que haver a comprovação, no processo pregão presencial, a partir da resposta aos recursos administrativos interpostos pela licitação, após a ata número 1 do pregão. E reavaliar os atestados de qualificação técnica apresentados pelo consórcio Urban SA e Forte Norte, promovendo todas as diligências necessárias, conforme foi exposto na fundamentação. E o último ponto, reavaliar, na hipótese de aplicação da cláusula 8.1.7 do edital, ou seja, na hipótese da primeira colocada ser inabilitada, quando se analisa as condições da segunda, os atestados de qualificação técnica apresentados pela empresa Nato, Gestão de Resíduos Limitada, que é a segunda colocada, desconsiderando aqueles que guardam relação com o contrato 92/2020, em consonância com a decisão 88/2021. E recomendar à Prefeitura de Palhoça que analise essas questões discutidas do orçamento em próximas licitações, promova as diligências necessárias, comunicação à vara da Fazenda Pública de Palhoça e dar ciência. Foi um voto extenso, senhor presidente, mas penso que pela dimensão da questão e pela necessidade de esclarecer alguns fatos, né, era importante fazer realmente uma leitura, uma explicação mais delongada. Plenamente compreensível e necessário, conselheiro Sica. A matéria está em discussão, não havendo manifestações, colho votos. Como voto o senhor conselheiro? Senhor presidente. Pois não? Eu levantei a mão aqui, não sei se não aparece, o que é. Desculpa, conselheiro Dado. Eu levantei a mãozinha aqui, mas não sei se não apareceu, agora apareceu. Eu acho que foi desatenção da presidência. Presidente, bem como relatou o conselheiro Sica, realmente é um voto extenso, complicado. Eu não tive oportunidade de participar na sessão passada, quando houve a sustentação oral do procurador de uma das empresas, né? Então, eu tenho um pouco de dúvida na questão da capacidade técnica que foi gerada no voto do conselheiro Sica. Eu quero entender um pouco melhor também a decisão, que me parece, de Vossa Excelência e do conselheiro Luiz Roberto Herbert, a respeito de um processo passado, para que eu possa, então, com tranquilidade, fomentar a minha manifestação a favor ou não dessa situação, presidente. Se o conselheiro Sica me permite. Com pedido de vista,
ao conselheiro Dado Xerém, de acordo com o solicitado. Passamos, então, agora ao grupo 2. A palavra está com o conselheiro José Ney Ascari. Senhor presidente, eu tenho 2 processos neste grupo. O primeiro deles é uma representação final 0600 da Companhia de Gás de Santa Catarina. Eu solicito, senhor presidente, o adiamento por 3 sessões desse processo. Fica o processo adiado nos moldes solicitado pelo conselheiro José Ney Ascari, relator da matéria, que continua com a palavra. Processo seguinte, senhor presidente, final 3703, da SCPAR Porto de São Francisco do Sul. Houve sustentação oral na sessão passada, neste processo, e também, senhor presidente, a juntada de documentos que precisam de uma melhor avaliação, tanto por parte do gabinete, como acredito também por parte da área técnica, por isso eu solicito a retirada de pauta. Fica retirado de pauta, de acordo com solicitação do conselheiro relator. A seguir, a palavra está com o conselheiro Luiz Roberto Rebst. Obrigado, presidente. Presidente, eu tenho 5 processos neste grupo. Os 3 primeiros tratam de recurso do mesmo acordo. Com permissão de Vossa Excelência, dos conselheiros, eu poderia fazer o relato dos 3 processos em conjunto, senhor presidente. Pois não? Claro que sim. Tá. O primeiro, todos os processos são da Secretaria de Estado de Recursos da Saúde. Trata-se de recurso de reexame. O processo 2200280445, interessada a senhora Cristina Pires Paulucci, em face do acordo de 94022, proferido na sessão ordinária de 23 de março de 22. Os autos do processo é RLA 1700274063. Segundo processo é o 2200291056, interessada a senhora Tânia Maria Eberald, mesmo processo. E o terceiro é o 2200291137, interessado o senhor Dalmo Claro de Oliveira. Nos 3 processos, senhor presidente, senhores conselheiros, há voto divergente do conselheiro Luiz Eduardo Xerém. A irregularidade em relação à senhora Cristina Pires, a multa aplicada no acordo foi de 1.684,66 em virtude da ausência de estudo de consumo de geração de vapor que possibilita estimar os valores a serem ressarcidos pela contratada. E também outra multa no mesmo valor pelos problemas de manutenção da instalação prediais da cozinha do Hospital Regional de São José. A DRE. Você sabia que a senhora Tânia Maria Eberard, a multa também no valor de 1.684,76, em virtude da ausência de estudo de consumo de geração de vapor. E do senhor Dalmo também o mesmo valor em relação à mesma irregularidade. Só os períodos divergem, cada um foi secretário responsável a uma determinada época e consta nos autos. Ao examinar a matéria, a DRR, o Ministério Público concluir por negar provimento ao recurso de reexame. Faço uma análise em relação à descrição da pretensão punitiva. Cabe registrar que as multas, ora questionadas, foram aplicadas no Acordo 9422, exarado na sessão do dia 23 de março de 22, publicado no Diário Oficial do dia 18 de abril de 22. A autuação do processo originário que tratou da auditoria realizada na Secretaria de Estado de Saúde ocorreu em 17 de maio de 2017 e a notificação sobre a irregularidade identificada ocorreu em 22 de agosto de 2017. Portanto, a multa questionada foi aplicada em 22, sendo o recorrente aplicado em 22 de abril de 22, não ocorrendo hipótese de prescrição da pretensão punitiva. O recorrente alegou que, em preliminar, a ocorrência da decadência da prescrição, considerando que atuou como superintendente dos hospitais públicos em 19 de 10 de 2014 a 1º de fevereiro de 2016, e que foi citada quase 1 ano e meio depois de deixar o cargo. Isso no caso da senhora Cristina Pires. Justamente pelo fato do recorrente ter autuado como superintendente dos hospitais,
no período compreendido, já citado, razão pela qual foi responsabilizada pelo descumprimento das determinações constantes do item 695, 611, 6 do Acórdão 0248/2012, zarado no processo RLA 10.00499070, e considerando a repetição das mesmas irregularidades no contrato de 2017 e 2014, concluiu-se que já foi demonstrado pela não incidência da prescrição. Quanto ao mérito, em apertada síntese, a recorrente procurou afastar sua responsabilidade, alegando ilegitimidade passiva e de que a responsabilidade pela gestão dos contratos e pelo serviço de engenharia seria de competência de outra unidade funcional da Secretaria. Contudo, a recorrente ocupou o cargo de superintendente dos hospitais públicos estaduais de 19 de maio de 2014 a 1º de fevereiro de 2016, sendo sua responsabilidade coordenar o levantamento de necessidade de investimentos em equipamentos e área física dos hospitais públicos estaduais. Assim, o argumento que a superintendência dos hospitais públicos estaduais não tem competência para levantamento de gastos decorrentes do consumo de vapor de manutenção e instalação predial não deve prosperar, uma vez que dentre suas atribuições está a de coordenar o levantamento de necessidade de investimentos na rede, promovendo a adequação dos recursos públicos e materiais, equipamentos e área física, dotando-se de condições de resolutividade e qualidade na prestação de serviço. Ademais, ressalta a instrução que aprova que a recorrente era responsável está na informação nas razões recursais que a recorrente ainda requereu à AGEOMA, por meio de comunicação interna. E também foi reiterada pela comunicação interna 2904/2014. Concluo assim que não há razões para a modificação do acordo. Cabe registrar que o acordo, ora contestado, é resultante do voto acolhido por todos os membros do plenário na sessão do dia 23 de março de 2022, e da análise de mérito das razões do recurso. Não resultou nenhum fato que pudesse ensejar a modificação da decisão. Em relação ao segundo processo, da senhora Tânia Maria Eberhard, também a pretensão punitiva, no mesmo situação do relatório anterior, manifestação da DRR do Ministério Público por negar provimento. Em relação ao mérito apertada síntese, a recorrente solicitou o afastamento da multa, alegando que o relatório técnico do Tribunal de Contas, solicitando providência relacionada à mensuração do consumo de vapor, foram direcionadas à Superintendência de Hospitais Públicos e para a Gerência de Obras e Manutenção dos Hospitais da Secretaria do Estado de Saúde. Conforme esclareceu a instrução, a recorrente ocupou o cargo de secretária de Estado de Saúde entre 9 de julho de 2013 e 31 de julho de 2014, sendo a sua obrigação estar informada das determinações do Acórdão 0248/2012, assim como em relação ao contrato de 2017-2014, firmado e assinado pelo seu secretário adjunto, senhora Acélio Casagrande. Nesse sentido, o argumento de desconhecimento das determinações do tribunal, em razão de ter ocorrido antes da sua gestão, não deve prosperar. Também no mesmo sentido do voto anterior. Em relação ao senhor Dalmo Claro de Oliveira, a irregularidade também em face do estudo de consumo e geração de vapor, a prescrição da pretensão punitiva, na mesma situação do primeiro processo, já feito por esse relator. Em relação ao mérito, apesar de o recorrente sustentar que a responsabilização seria de gerência de obras e manutenção da unidade hospitalar, diretorias dos hospitais públicos, superintendências dos hospitais públicos, que todos são subordinados diretamente ao secretário adjunto da Secretaria, o fato é que no item 695 do Acórdão 248/2012, a determinação sem prazo de cumprimento foi dirigida ao secretário de Estado de Saúde. Assim, analisar o mérito, compartilho com a fundamentação da diretoria dos recursos revisões. E a proposta de voto, nos 3 processos, é negar provimento ao recurso de reexame, para manter na íntegra a deliberação recorrida e dar ciência. Podemos, senhor presidente,
ouvir a manifestação do conselheiro Luiz Eduardo Xerém. Perfeitamente, que tem uma divergência com relação à matéria. Com a palavra, conselheiro Dado Xerém. Presidente, farei a leitura de um voto que será para os três, já que o tema é o mesmo, como bem pontuou o conselheiro Beto Herbert. É um recurso, eu vou ler o recurso do Dr. Dalmo, contra o acordo 94/2022 do relatório de auditoria de final 4063. Após a apresentação do voto do conselheiro, que negou o provimento ao recurso, solicitei vista dos autos para análise aprofundada da matéria, razão pela qual devolvo. Após atento estudo do presente processo, trago as seguintes considerações aos ilustres membros do plenário desta Corte. Antes da análise do caso concreto, senhor presidente, penso que é indispensável a verificação de qual diploma normativo da prescrição deverá ser aplicado no caso concreto. No âmbito do processo em recurso de final 6706, ocorreu relevante debate acerca de qual norma de prescrição deve ser aplicada, especialmente quando o transcorrer processual foi permeado por diversas regras acerca dessa matéria. Conforme consabido a Lei Complementar 588, inseriu o artigo 24 na Lei Complementar 202 para prever expressamente que o prazo de prescrição é de 5 anos no processo do tribunal. Posteriormente, já no ano de 22, sobreveio a edição da Lei Complementar 793, que deu nova redação do referido dispositivo. Por fim, o atual diploma normativo vigente é a Lei Complementar 819 de 23, que de forma mais completa previu o Instituto da Prescrição no âmbito da nossa Corte de Contas, senhor presidente. A partir disso, imagine-se a seguinte situação: um processo iniciado em 2012, que ainda esteja sendo debatido no ano de 2024, foi afetado por 4 situações jurídicas distintas acerca da instituição da prescrição. Inicialmente, em 2012, o ano da sua autuação, não havia uma norma expressa sobre a prescrição. Em 2013, como dito, sobreveio a edição da Lei Complementar 588. Posteriormente, a Lei Complementar 793 alterou sua redação, inseriu os novos dispositivos acerca da suspensão e interrupção dos marcos prescricionais. Atualmente, a lei em vigor é 819 de 23. Assim, questiona-se qual norma deve ser aplicada para esse processo, que foi atuado em 2012 e ultrapassou todo o nosso arcabouço normativo exemplificado. Parece-me que a solução mais adequada do ponto de vista técnico já foi debatida e encontrada no processo de recurso de final 6706 anteriormente citado. Naquele feito, as premissas estabelecidas pelos conselheiros Beto Herbert e Adson Flores foram expressamente fixadas e acolhidas pelo plenário, né? E aqui, na sequência, eu extraio o voto do conselheiro Luiz Roberto, que vou pôr parte da leitura, mas está acostada ao presente voto. No mesmo período, no mesmo sentido, é o voto do conselheiro Aderson Flores, que estabeleceu premissas que posteriormente foram incorporadas pelo relator em seu voto. Novamente, extraio aqui e deixo a leitura para os senhores. Em suma, a análise deve partir da Lei Complementar 89 de 23, atualmente vigente. Caso a prescrição não seja constatada a partir da incidência de tal normativo, deve ser analisada a sua possível aplicação a partir da análise do artigo 24A da Lei Complementar 202/2000, caso o processo abranger o período de vigência deste dispositivo legal. Anoto que compartilho integralmente das ponderações realizadas pelos conselheiros naquele feito e a partir de tais premissas que passo a analisar o caso concreto. De análise do caso concreto, entendo que está configurada a prescrição, conforme passo a expor, senhor presidente. Verifico que o caso em apreço versa sobre aplicação de multa em razão do descumprimento de determinação efetuada pelo plenário do Tribunal de Contas ocorrido no RLA de final 9070, ocorrida em 12 de março de 2012. Entendo que é a partir da data da determinação posteriormente descumprida que ensejou a aplicação da multa ora discutida, que flui o início do prazo prescricional no presente caso. Nos termos do artigo 83b, inciso 3º da Lei Complementar 202, entendo que tal marco deflagrou a fluência do prazo prescricional de 5 anos,
que efetivamente só veio a ser interrompido pela audiência do hora recorrente em maio de 2017, consoante informação da atuação do RLA de final 9070 na folha 1, conforme inteligência do artigo 83.6, inciso 2 da Lei Orgânica do Tribunal. Assim, de simples verificação que transcorreu o prazo, senhores, de 5 anos entre a data e o início da fluência do prazo prescricional em seu primeiro marco interruptivo, circunstância que demanda o reconhecimento da prescrição no caso concreto. Logo, imperioso o reconhecimento da prescrição do caso concreto, conforme a argumentação acima delineada. Nosso voto, senhor presidente, é reconhecer a prescrição punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas de Santa Catarina, da ciência e determinar o arquivamento dos autos, e lembrando que o voto vale para os 3 processos citados pelo conselheiro Beto Weber, presidente. Feitas as manifestações... Senhor presidente. Pois não? A palavra é com o conselheiro Luiz Roberto Rebst. Vou fazer alguns comentários, porque a divergência é a relação entre a data de contagem do prazo prescricional. Portanto, uma divergência entre a determinação propriamente dita e o descumprimento da determinação. A determinação para instalação de medidas feitas no Acórdão 248/2012 não estipulou prazo, de forma idêntica que se deu com o item 8.11 do contrato 2017-2014, sem prazo de cumprimento. Somente a partir da impossibilidade para cada um dos responsáveis pela contratante, Secretaria Estadual de Saúde, é que se verifica o fato irregular a partir do qual passa-se a contar o prazo prescricional. Além disso, não havia prazo de cumprimento, a situação estava regular, impedindo a aplicação da multa. Na proposta divergente, a própria instalação de medidores não mais poderá ser questionada. A prescrição, se ocorrer, é de possibilidade de se exigir a multa pelo descumprimento da determinação. Porém, a determinação somente passará a ser considerada descumprida após o prazo de cumprimento ou da sua possibilidade para o responsável. Na primeira decisão, o Acordo 248/2012, não havia prazo, não há o que se falar em descumprimento, até que se torne impossível de cumprimento pelo seu responsável. Quando há uma sucessão de responsáveis por determinação sem prazo, cada um deles está obrigado pela sua execução desde o momento que assume o cargo ou função até o momento que deixa de ocupar, momento no qual, pela impossibilidade de cumprir, configura-se o fato irregular e inicia seu prazo prescricional. Pergunta-se, é possível que o Tribunal de Contas exigir hoje a instalação de medidores? Pelo voto divergente? Pois não, pois mesmo que haja determinação, a exigência estaria prescrita desde 12 de março de 2017, pois passados 5 anos do acordo, o acordo número 248/2012, ou seja, o tribunal não mais poderá exigir o fato por determinação prescrita. O fato, ausência de medidores, que ensejou a determinação, configura-se como irregularidade permanente. Portanto, o prazo de prescrição somente é contado a partir da sua cessação. O que se prescreve é a multa pelo descumprimento de determinação, mas que poderá ser renovada a qualquer momento, iniciando-se novo prazo de prescrição. Por fim, cabe destacar que a contagem do prazo prescricional no processo sobre a ausência de estudo de consumo de gerador de vapor, que possibilita estimar valores a serem ressarcidos pela contratada, foi através do ofício 13, do dia 11 de janeiro de 2017, conforme o relatório da DCE, no processo de recurso 22.0029.1056. Aí cito o prazo da senhora Tânia, da senhora Cristina e do senhor Dalmo. Em relação aos problemas de manutenção e instalação de cozinha, somente em relação à senhora Cristina, o ofício foi do dia 20 de janeiro de 2017. E o voto divergente argumenta que o fato é por consequência do início do prazo do acordo, 248/2012, de dia 12 de março de 2012, que fez a determinação à Secretaria da Saúde. Determinar a Secretaria do Estado da Saúde, o gestor do fundo,
a quem se delegou competência que sejam adotadas providências, no item 6.9.5 daquele acordo, solicitar a instalação de medidores próprios para espaços físicos utilizados, e segue a decisão. Portanto, eu entendo que o voto argumenta que o fato, por consequência, o início para a contagem da prescrição é o Acordo 248 de 2012, do dia 12 de março de 2012. Por essa razão, reconhece a prescrição punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas. No nosso entendimento, com base nas decisões do Tribunal de Contas, do Pleno, em relação a uns recursos do mesmo acordo, e na análise da Diretoria de Recursos das Revisões, é que o prazo deve ser contado a partir da notificação sobre as irregularidades, o que ocorreu em 2017, resultando em multas aplicadas em 2022, portanto, dentro do prazo de 5 anos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. A matéria continua em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, esta presidência faz a seguinte ponderação. A divergência entre o voto do relator e a divergência do conselheiro Dado Xerém se refere aos marcos considerados para o exame da ocorrência da prescrição. Nós já temos precedentes com relação à matéria e essa situação com relação à prescrição precisa ser avaliada de forma aprofundada. A presidência, com a concordância e a compreensão do conselheiro relator e do conselheiro que propõe a divergência, conselheiro Luiz Roberto e conselheiro Dado Xerém, avoca esse processo para trazer os esclarecimentos com relação à matéria para que possamos uniformizar as nossas decisões. Então, eu peço vênia, peço compreensão para que a presidência avalie esta matéria e traga logo em seguida para deliberação em plenário. Então, com a compreensão, faço essa ponderação e passo então a avocar a presente matéria. Senhores, a gestão superior definiu uma reunião para agora às 16 horas. Por isso, esta presidência solicita a compreensão de todos para que os processos que estão na pauta na tarde de hoje possam ser transferidos para a próxima sessão telepresencial, com que, então, encerramos os trabalhos da tarde de hoje. Não sem antes. Pois não? Eu só tenho uma dúvida. A sessão da semana que vem vai ser, então, telepresencial, é isso? Telepresencial. Porque hoje eu tinha informação que seria e acabou não sendo, né? É verdade. Foi construída a possibilidade, agora, pela parte da manhã, de podermos efetuar esta sessão telepresencial, conselheiro Dado Xerém. Tranquilo, presidente. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Aderson Flores. Senhor presidente, na próxima sessão eu estarei ausente, porque eu estarei nos ciclos do Tribunal de Contas e, em decorrência disso, eu tenho um processo, uma tomada de contas especial do ano de 2022, final 456, eu não poderei relatar na próxima sessão, então eu vou pedir o adiamento, aliás, o adiamento por 2 sessões. Perfeito. Fica adiada a matéria com a compreensão de todos. E ainda, se me permitirem, com relação ao ciclo, o conselheiro José Ney, no dia de ontem, representou este tribunal no ciclo em Criciúma. São eventos extremamente participativos e eu agradeço aos conselheiros que estão participando, aos nossos técnicos destes eventos preventivos para que possamos capacitar os agentes públicos, os servidores municipais. Hoje é Tubarão, tá? Então, quero agradecer, reiterar
que a presença de todos é importante para que esta integração entre Tribunal de Contas e nossos jurisdicionados se torne cada dia mais presente nas nossas atividades, para que possamos encaminhar da melhor forma possível as questões técnico-administrativas que dizem respeito à nossa atividade e também à atividade de todo gestor público. Então, agradeço, continuo a palavra livre a todos os integrantes deste pleno, não havendo... Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro José Ney Ascari. Apenas para, na forma regimental, solicitar a prorrogação de prazo para a manifestação deste conselheiro em relação a 2 processos. Recurso número 24/00253182, do município de Major Gersino, e representação 20/00652039, de Bela Vista do Todo. Obrigado, senhor presidente. Com a quiescência de todos, então está encaminhada a presente matéria de acordo com a solicitação do conselheiro relator. Pois não? Senhor presidente, eu também, da mesma maneira, se o senhor me permite, eu também peço então a retirada do meu voto do recurso de final 6900, que eu tinha uma divergência do conselheiro Beto Ebert, já que antes da sessão ele me comunicou que o voto que ele fará vem de consonância ao que eu também tenho, que eu fiz na divergência, presidente. Perfeitamente. Assunto encaminhado da forma solicitada. Obrigado. Continua a palavra livre a todos os integrantes deste pleno. Não havendo mais manifestações e não havendo processos incontroversos ou fora de pauta, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para dia e horário regimental. Uma boa tarde, muito obrigado a todos.